Boa tarde, galerinha do nono ano, aqui é a professora Amanda e vamos para mais uma aulinha sobre função quadrática. Estamos na aula número 92 e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de gráfico e pontos de máximo e mínimo. Na segunda aula de hoje, vocês terão a retap da prova, ok? E aí a gente volta na semana que vem para finalizar a semana inteira, para a gente finalizar esse conteúdo de função quadrática. Bora começar. Bom, galerinha, vamos lá. Então, aqui tem um gráfico montado já e a gente vai analisar o gráfico de acordo com cada elemento que a gente já aprendeu, tá? Então, nas aulas anteriores, eu dava a função pronta para vocês e vocês encontravam o gráfico. Aqui o gráfico já está pronto e a gente vai analisar todos os dados que o gráfico pode nos fornecer, inclusive encontrar a lei de formação do gráfico. Só que vai ter uma aula especial só para encontrar a lei de formação, tá? Podem ficar tranquilos. Aqui a gente só vai fazer um apanhado geral de todas as aulas que a gente já viu durante essas últimas 2 semanas, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente viu no gráfico, o que a gente chama de concavidade, né? A concavidade da nossa parábola pode ser para cima ou para baixo. Nesse caso do nosso gráfico, ela está para cima. Se a concavidade está para cima, a gente consegue falar sobre o coeficiente A. Estão lembrados? Lembrando que toda função quadrática ela é escrita desse jeitinho, né? F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Nós temos 3 coeficientezinhos na nossa parábola. Então, o primeiro, que é o coeficiente A, determina a concavidade, certo? Se é para cima ou para baixo. Então, a gente tem se o A é positivo ou se o A é negativo. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Estão lembrados? Essa carinha de feliz e triste, eu tenho certeza que vocês não esquecem nunca mais, né? Então, aqui, nosso sorriso está bem grande para cima, né? Então, significa que o nosso A, nessa funçãozinha, é positivo, ok? Vamos lá. Próxima coisa que a gente consegue analisar no nosso gráfico. Raízes ou zero da função, né? Como é função, é zeros da função ou raízes da nossa equação. Já falei bastante sobre isso, sempre repito, né? Aonde estão as raízes ou zeros da nossa função? Estão no eixo das abscissas, certo? Quem é o eixo das abscissas? É o nosso eixo X. Vamos lá. Aonde tem o eixo X marcadinho? Ó, eu tenho esse pontinho e este pontinho aqui, né? Ó, esse que seria o ponto 2 de coordenada 2 e 0 e este que seria 6 e 0, tá certo? 2 e 0, 6 e 0, nós temos 2 raízes tocando o eixo X, né? E aqui, Y, tá certo? Então, no caso, nós temos 2 raizinhas, 2 e 6. A gente ou coloca em forma de coordenada, 2 e 0, 6 e 0. Lembrando o que significa isso, gente? Que para o x igual a 2, a nossa função fica igual a 0. Para o x igual a 6, a nossa função fica igual a 0, né? O zero da função é o que torna a função igual a 0. Beleza? Então, no caso, se perguntar raízes ou zero, a gente também poderia dizer x1 igual a 2, x2 igual a 6. Esses seriam os zeros da nossa função, tá? Tanto faz assim ou assim. Próximo que a gente aprendeu. O delta. O delta tem uma ligação direta com as raízes, não é? Que ligação é essa? Nós vimos que o delta pode ser maior que 0, igual a 0 ou menor que 0.
Como eu tenho duas raízes nesse nosso gráfico, o nosso delta é maior que zero. Então, relembrando, duas raízes ou dois zeros da função, tanto faz, uma raiz ou um zero da função e não tem raiz, não existe raiz. Lembrando que quando só toca uma vez, é um pontinho só aqui no eixo das abscissas e aqui não toca no eixo X. Ou ele vai ficar todo para cima ou todo lá para baixo, correto? Próximo, vértice. Estão lembrados? Então aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que é o biquinho da nossa parábola, é o nosso V de vértice, né? Nesse caso, o nosso vértice tem que coordenadas, ó, 4 e menos 4. 4 e menos 4, certo? Lembrando que o vértice é onde o ponto de transição da nossa parábola, onde ela começa, nesse caso aqui, decrescendo, chega no vértice, ela muda de posição, ela passa a crescer, subir, tá? É exatamente o meio da nossa parábola, tá ok? Como que a gente determinava o vértice? Nós temos a formulinha do vértice, que a gente viu na aula de quarta, certo? Que é menos B sobre 2A menos delta sobre 4A. Então, essa aqui é a fórmula básica que a gente pode utilizar sempre para encontrar o vértice. Ou aqui, como está marcadinho o númerozinho, tá tranquilo da gente encontrar. Mas vocês estão lembradas que eu falei sobre ele tá bem no meio mesmo, entre as duas raízes, ó? Quem está exatamente no meio de 2 e 6? Bom, no meio de 2 e 6 é o 4, né? E qual era a outra forma que a gente viu de encontrar o y do vértice, né? Que aí, lembram disso? X do vértice, y do vértice, né? Era substituindo na função. Claro, aqui a gente não tem, mas estou falando no caso da gente ter a função, tá bom? E o último que a gente vai falar é sobre o coeficiente C. Vocês nem imaginam qual vai ser o coeficiente C, né? Que seria esse elementinho aqui, ó. Como é que eu faço no gráfico? Como é que eu identifico quem é meu coeficiente C? Gente, olha que legal. Ele vai estar sempre no eixo Y. As raízes estão no eixo X. E esse C, né, o coeficiente C, vai estar no eixo Y. Que nesse caso, olha aqui, ó, onde toca o eixo Y, é o 12. Então, esse aqui é o nosso coeficiente C. Professora, por que esse é o coeficiente C? Gente, olha só. Quando o ponto está no eixo Y, ele é escrito na forma 0, Y, certo? Então, 0, porque tá aqui bem no meio, né, no marco 0, e ele subiu até encontrar um número, no caso aqui é o 12, que está no eixo Y, tá certo? Assim como os zeros da função, as raízes, é x e 0, né, ó. Um número e 0, um outro número e 0, né? Então, o coeficiente C, ele vai estar sempre no eixo Y. No eixo Y, percebam, sempre vai estar desse formato, 0 e algum número, né? E se a gente substituir o x por 0, né? Ó, porque tem que ser 0 aqui no x. Olha o que acontece na nossa função. Ó, vou botar aqui, ó. A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C. Então, sai 0, 0 e C, ou seja, só sobra C. Então, a nossa função f de x, ou também que a gente gosta de usar y, é exatamente igual ao próprio C, tá bom? Então, ele sempre vai estar no eixo y e no formato 0C, que é o valor de C que vai estar no nosso eixo y. Tá? Então, no eixo X são as duas raízes, no meio das duas raízes é o nosso vértice,
e tocando o eixo Y é o nosso coeficiente C, tá? O coeficiente A determina se é um sorrisinho feliz ou triste, e sabendo as raízes, a gente determina o delta, se é positivo ou negativo, tá? O B também tem como a gente determinar, mas isso vai ser um pouquinho mais lá na frente, quando vocês forem aprender realmente a encontrar a lei de formação analisando o gráfico, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos lá. Esse exercício não tem no livro, tá? Eu tirei de sites de concurso, vestibular, né? Enfim, eu sempre gosto de trazer esses um pouquinho mais diferentes, mas principalmente porque a partir do ano que vem vocês vão usar bastante quando começarem a fazer questões mais voltadas para o PAS ou para o Enem ou até mesmo para alguns concursos, né? Seja de escola militar ou não, né? Sempre tem essas questões um pouquinho mais elaboradas. Eu não achei no livro, mas vamos lá, que durante as aulas a gente faz novos exercícios, tá bom? O gráfico a seguir pertence a uma função f de x do segundo grau, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessas funções, assinale a alternativa correta. Professor, o que é domínio e contradomínio? Domínio é o eixo x, estão lembrados? Vocês viram isso em função do primeiro grau, tá? E contradomínio é o eixo y, tá? Domínio x contra domínio y, que aí ele fala que está todos os números reais. Se por acaso ele pedir a imagem, que a imagem é uma parte do contradomínio, né? Então, se a gente analisar o nosso gráfico, ele pode até perguntar, nessa função a imagem pode ser igual a 10? Não, né? Porque o máximo que ela chega é o 9, tá? Então, nesse caso, seria um y menor que 9. Então, a gente determina que parte do y é uma parte do contradomínio, né? Então, seria, no caso, y menor que 9. Só os valores de 9 para baixo que estão sendo utilizados nesse caso aí, tá bom? Vamos lá analisar qual dessas alternativas estão corretas. Você analisar o gráfico. A gente pode analisar o gráfico primeiro e depois olhar as questões, tá? Então, para relembrar, esse pontinho, lembrando que aqui é o nosso eixo Y, aqui é o nosso eixo X, né? Na verdade, esse ponto são duas coisas ao mesmo tempo. Ele é o vértice da nossa parábola, assim como também é o nosso coeficiente C, né? Porque está no eixo Y. Esses dois pontinhos aqui são as nossas raízes, né? Ou zeros da função. Também pode ser, tanto faz, tá? A boquinha está para baixo, então significa que o nosso A é negativo. Se eu tenho dois toques no eixo X, né? Duas raízes ou dois zeros da função, o nosso delta é maior que zero. E o que mais que a gente viu? E aqui é o vértice. Pode perguntar qual é a coordenada do vértice. Seria 0 e 9, né? 0 no X e 9 no Y. Bom, vamos lá. Vamos analisar aqui para ver qual é a resposta correta. Toda função do segundo grau pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Bom, essa é a primeira pegadinha que já tem na questão, né? A gente já olha e acha que é verdadeiro, porque realmente ax² mais bx mais c é uma função do segundo grau, né? Tem toda a característica, mas aqui, gente, esse igual a zero indica que isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Então, é bem pegadinha mesmo. Quando é igual a zero, é equação, uma igualdade. A função é escrita na forma f de x igual a tudo isso daqui, sem esse igual a zero. Ax² mais bx mais c, tá? Então, essa está falsa. O coeficiente A dessa função é positivo? Acabamos de ver que é negativo, porque a concavidade é voltada para baixo. O valor do coeficiente B nessa função é igual a 9? Falso. Quem é o coeficiente igual a 9? É o coeficiente C, né? Isso aqui seria C, aqui seria negativo. Se tivesse que consertar, igual vocês tiveram na conserte as falsas, né? O que a gente consertaria? Que aqui é negativo, aqui é o coeficiente C.
Não é possível determinar as raízes dessa função unicamente a partir de seu gráfico. Para isso, a lei de formação sempre será necessária. Nós determinamos as raízes, ó. Já está errado duplamente. Primeiro que está dizendo que a gente não consegue determinar as raízes. Nós determinamos. Tá aqui, 2. Tá? Não preciso nem da lei de formação. Pelo gráfico, eu digo que tem 2, uma ou nenhuma raiz, né? E a última é verdadeira. F de 2 é 0 e F de menos 2 é 0. Aqui, o gráfico está tocando exatamente no ponto 2 e 0 e menos 2 e 0, tá? Então, quando a função, o x é 2, a função fica igual a 0. E quando é menos 2, fica também igual a 0. Pronto. Então, a letrinha E é a nossa resposta. Ok? Durante a próxima semana, eu vou trazer mais alguns exercícios de gráfico, principalmente quando a gente também for falar sobre encontrar a lei de formação, tá? Encontrar o coeficiente B. Bom, vamos lá, continuando. Agora vamos para ponto de mínimo ou ponto de máximo. Tá aqui 2 gráficos bonitinhos desenhados, um com a concavidade voltada para cima, outro com a concavidade voltada para baixo. Nós sabemos quando o sorrisinho tá feliz, o A é maior do que 0, né? O A é positivo, estão lembrados? O A positivo, a carinha feliz, né? Já a concavidade voltada para baixo, o A é negativo, fica tristinho, né? Menor que 0. Tá, isso a gente já viu. O que é ponto de mínimo ou ponto de máximo ou ainda valor mínimo e valor máximo, né? Qual é a diferença? Vamos lá. Sempre que a nossa parábola estiver feliz, né, para cima, ela vai ter um valor mínimo ou um ponto de mínimo. Por quê? Percebam que a parábola aqui vem lá de cima, né? Vai lá num valorzinho lá em cima, vai descendo, 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 descendo. E chega aqui nesse pontinho, que é o nosso famoso vértice. E quando ele chega aqui, ele não desce mais. Ele para aqui. Esse, então, é o valor mínimo. O menor valor que ele assume é aqui. E depois ele volta a subir, tá certo? Então, é como se fosse, por exemplo, uma empresa que ganhava dinheiro, tal, estava bem, e de repente veio a pandemia, teve que fechar tudo, aí o rendimento dela chegou num mínimo, aí graças a Deus melhorou a pandemia, e conseguiu abrir e vender tudo de novo e começou a crescer o rendimento dela. Então ela chegou num rendimento mínimo, o menor valor que ela poderia vender, enfim, né? Isso é só um exemplo, tá, galerinha? Mas os valores vêm lá de cima do y positivo, foi descendo, descendo, descendo e chegou no menor valor, um valor mínimo da nossa funçãozinha. E depois voltou a crescer, tá? Aqui é o contrário, né? Ó, a parábola voltada para baixo, ela veio lá de baixo. Ah, tava mó ruim, foi crescendo, foi aumentando, chegou aqui no máximo dela, o valor máximo que ela chega, e depois ela despencou de novo. Esse aqui lembra muito um lançamento de uma bola ou de um projétil, né? Pensa você arremessando no basquete. Ela vem lá de baixo, não do chão, mas ela vem da altura de onde você está segurando a bola e ela sobe, chega ao máximo, né? Chega ao ponto máximo aqui e depois ela começa a descer para, se der tudo certo, cair dentro da cesta. Ou no futebol, sai do chão e vai, sobe e encobre o goleiro, chegando lá no chão de novo, lá no gol, né? Mas ela chegou a uma altura máxima, né? Ou um valor máximo, tá? Então, tem essa troca. Se o A positivo, valor mínimo, A negativo, valor máximo. Ah, e o que é ponto de mínimo e ponto de máximo? O ponto é o próprio vértice, tá? Que é o ponto é formado tanto pelo x quanto pelo y do vértice, tá? Então, ponto é o x e o y. Valor máximo ou valor mínimo é só o y do vértice, tá bom? Existem vários exercícios de função de segundo grau onde se pergunta muito sobre isso.
Qual é o lucro máximo que a empresa obteve? Qual foi a altura máxima que o projeto alcançou depois de ser lançado? Né? Então, existem muitos exercícios que usam essas palavrinhas. E sempre que algum exercício contextualizado, ou mesmo que não seja contextualizado, mas apareça o nome máximo ou mínimo, vocês sempre vão ter que encontrar o vértice da parábola, tá? Valor máximo e valor mínimo, y, ponto máximo ou ponto mínimo é o vértice inteiro, tá bom? Pronto, só isso, tá? Então, só tem que tomar cuidado, é que vocês têm que lembrar que quando A é positivo, é valor mínimo, e quando A é negativo, o valor é máximo, tá bom? Bora fazer exercício. Do nosso livrinho, esse exercício é da página 245, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui. Página 245. Vamos lá. Determine o valor máximo ou mínimo das funções dadas. Então, a primeira coisa, vamos determinar se é máximo ou mínimo e depois qual é o valor, tá? Olha lá. O meu A é positivo. Se o A é positivo, ele tem um valor mínimo, tá? Aqui, o meu A é negativo, então ele vai ter um valor máximo, tá bom? Se ficar na dúvida, faz o desenho da parábola. Ah, ele tem um valor, o menor valor é que tá aqui, ó, tá? Menor valor. Assim como se a parábola for o contrário, tem um maior valor, certo? Não pode esquecer que tem essa troca, tá? Positivo mínimo, negativo máximo. Beleza. Bom, já vi que aqui é mínimo, aqui é máximo, agora vamos encontrar. O valor máximo é o y do vértice. O y do vértice é sempre menos delta sobre 4a. Não pode esquecer, tá, galerinha? Então, deixa eu separar aqui para fazer o a e o b. Eu tenho que achar o delta. Vamos lá. Quem é o a, quem é o b e quem é o c nessa funçãozinha aqui, ó? Vou escrever ela aqui. O nosso a é 1, o nosso b é 0 e o nosso c é menos 64. Então, o delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta ficaria b ao quadrado, que é 0, 0 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 64. Menos com menos, né? 0 não serve para nada, menos com menos dá mais, dá 256. Pronto. Achei, vou para o y do vértice. Então, meu y do vértice, ou meu valor mínimo, né? Seria menos o delta, 256, dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, ficou 256 dividido por 4, né? Então, menos dividindo 256 por 4 dá exatamente 64. Tá? Menos 64. Então, ó, tá vendo? O menor valor que ele alcança lá embaixo, menos 64. Ok? Já a letrinha B, do mesmo jeitinho, vamos escrevê-la aqui. F de x é igual a menos 4. Só vou repetir aqui, para a gente identificar quem é A, quem é B e quem é C. Nosso A é menos 4, o nosso B é 4 e o nosso C é menos 1, vamos achar o delta, b ao quadrado, né? A formulinha está aqui, então seria 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 4, vezes o c, que é menos 1. Então, a nossa continha fica 16, menos com menos é mais com menos é menos, né? 16 deu 0. Logo, o y do vértice vai ser 0, né? Por que vai ser 0? Porque é menos delta sobre 4a. Então, menos delta sobre 4a. Se o delta é 0, galera, 0 dividido por qualquer valor, nem preciso botar nada aqui. 0 dividido por 4a é 0. Então, esse é o valor máximo que essa função alcança, certo? Então, o maior valor que ela alcança é o valor 0. O valor mínimo que ela alcança é menos 64. Ok? Só isso, gente. Vamos lá, para mais um.
21 e 22. Determine o valor de k para que a função definida por f de x igual a menos 4x ao quadrado mais k mais 1x mais 2 admita valor máximo para x igual a 2. Bom, vamos lá. Olha só. Bom, é muita informação numa questão só, tá? Olha só. Na 20, gente, antes da gente continuar rapidinho, na 20 eu fiz a letra A e a letra B. Vocês vão chegar e vão fazer as outras letrinhas que tem no número 20, ok? Para treinar. Tô craque em achar x do vértice, y do vértice, se é ponto de máximo ou ponto de mínimo, a gente vai para esse tipo de questão. Só que a prof não tá presencial e não pode esperar vocês fazerem os exercícios. Então, eu tenho que falar sobre esses exercícios aqui, porque tem outros parecidos também na página 245. Que aí eu explico esse modelo e você faz os outros que eu deixei de fazer, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa analisar nessas questões é identificar o mais básico possível, que é o A, o B e o C. Vocês não podem esquecer nunca isso, tá? Então, a primeira coisa, ó, o A é o menos 4, o B é esse daqui que está do ladinho do x, k mais 1, e o C é 2. Primeiro passozinho que a gente fez, beleza. Agora, vamos lá. Admita valor máximo. O que a gente viu que é valor máximo? É o y do vértice. Mas ele fala que é um valor máximo para x igual a 2. Não entendi, professora. Valor máximo não é y? Sim, galerinha. Ele está dizendo que o valor máximo foi alcançado quando o x foi igual a 2. Então, quando a gente fala em máximo, nós já sabemos que é o vértice. O vértice, ele tem um x e um y, tá? Então, aqui, esse x é o meu x do vértice. Ele diz que quando ele alcança, ele diz que quando o x do vértice é 2, ele alcança um valor máximo, que é o y do vértice. Mas ele não vai falar para você que é x do vértice ou y do vértice. Ele vai falar valor máximo e você tem que lembrar que é o vértice, tá certo? Lembrando que é o vértice, pronto, aí a gente sabe qual formulinha a gente vai usar, ok? Então, já que ele nos deu o x do vértice, que é 2, nós vamos usar o x do vértice e não o y. Então, a nossa formulinha é menos b sobre 2a, ok? Isso é igual a 2. Nós vamos substituir, mas se quiser já passar esse 2a dividindo para lá, multiplicando, a gente tem que menos b é igual a 4a, ok? Então, menos o b é menos esse valor todo aqui. Então, menos o k mais 1. Sempre que tem um sinal de menos, eu sempre ponho entre parênteses, galera, a expressãozinha, até porque esse menos tem que ser distribuído para todo mundo, ok? Não esqueçam disso. 4 vezes A é 4 vezes o menos 4, isso é menos 16. Então, a gente pode mudar de lugar, né? Vou passar o 16 para o lado, o K para o outro, ó. Ficaria menos 1 mais 16 igual a K, logo o nosso K é igual a 15. Pronto. 16 menos 1, 15. Tá bom? Prontinho. Então, não pode esquecer esses detalhezinhos, tá bom, galerinha? O 22 é bastante parecido, ó. Determine P na função, tá aqui, ó. Do mesmo jeito, a gente identifica quem são os principais elementos da nossa função, que é o nosso A, B e o C. O nosso A é 3, o nosso B é menos 2 e o nosso C é P. E aí ele fala, determine o valor de P para que a função atinja um valor mínimo de 5/3. Então, aqui ele disse que o valor mínimo é igual a 5/3. Seja 5/3, né? A mesma coisa. Então, aqui o y do vértice é igual a 5/3. Percebam a diferença, tá? Aqui, apesar de ele falar sobre valor máximo, ele só quis se referir que é o vértice. E aí, ele te deu o x. Já que ele não te deu o x, ele está afirmando que o valor mínimo, que é o y do vértice, é 5/3. Então, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que vamos usar a fórmula do y do vértice.
Lembrem que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, eu preciso achar o delta. Então, eu venho aqui, primeiro vou fazer o meu delta, antes de usar o y do vértice, tá? B ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3 vezes o C, que é P. Isso dá 4, né? Ao quadrado vai dar positivo mesmo, menos 12P. Correto? Então, esse é o nosso delta. Agora, vamos lá para a formulinha do y do vértice. A gente sabe que o y do vértice é menos delta sobre 4A. O valor é 5/3. Isso é igual a menos o nosso delta, que é esse aqui. Lembre, é igual aqui, ó, tem um parênteses, tá certo? Na frente, porque o menos vai ser distribuído para toda a nossa equação. Então, no caso, se eu quiser um menos um delta, eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 4 mais 12P, tá bom? Menos 4 mais 12P sobre 4A, que é 4 vezes o A. Como o nosso A é 3, 4 vezes 3 é 12. Bom, aqui vocês vão resolver multiplicando cruzadinho, né, gente? Ó, 3 vezes menos 4 mais 12P igual a 12 vezes 5, que é 60. Multiplicando, daria menos 12 mais 36P igual a 60. 36P vai passar esse menos 12 para lá, somando, né, galera? 60 mais 12 é 72. Logo, fazendo a divisão do 72 por 36, a gente encontra 2. Prontinho. Dá um pouquinho de trabalho, eu sei, né, gente? Mas façam com calma, direitinho. Tem que treinar mesmo bastante. Façam os exercícios. A gente passa a lista extra, faça, tá, galerinha? E mande as dúvidas do fórum, por favor. A gente está aqui para ajudar vocês. Vamos lá, continuando. Nosso último exercício. Eu voltei o 19, gente, por quê? Ele está totalmente ligado a essa matéria que a gente está vendo agora. Aí, ó, a altura máxima que a bola alcançou. A bola chegou bem aqui, ó, essa altura máxima, que é justamente o nosso vértice. Tá vendo? Então, a gente vai encontrar. Uma bola é lançada e percorre uma parábola de equação menos x² sobre 20 mais x. Determine o alcance máximo e a altura máxima. Tá, o que é alcance e altura? Qual é a diferença? Professora, não é igual, não? Não. A altura é em pé, tá certo? Que é essa alturinha. Então, ele quer o y do vértice. E alcance máximo é aonde ela foi parar, o quanto ela alcançou. Porque se ela ficasse no céu, não ia adiantar nada pra gente. A bola tem que eu chutar e ver aonde ela vai chegar, certo? Lá na frente, para fazer um passe super importante para o artilheiro marcar o gol. Então, esse aqui seria o meu alcance máximo. Quanto a bola alcançou. Mas esse alcance máximo não é o x do vértice, porque o x do vértice está bem aqui, ó, tá vendo? Aqui é o x do vértice. Mas a gente sabe que o vértice da parábola passa bem no meio da nossa parábola, estão lembrados? Então, aqui vai do 0 até um valor que é 2 vezes o x do vértice. Então, aqui, se aqui for 10, para cá é 10. Então, o alcance total vai ser 20. Então, a gente pode ou fazer como 2 vezes o x do vértice, tá bom? Ou uma outra forma de fazer é, a gente sabe que é onde toca o eixo das abscissas, que é o nosso eixo x, são as raízes da nossa função. Então, uma das raízes é 0 e a outra a gente encontra, né? Então, a gente pode fazer das duas maneiras, tá bom? Vamos lá? Qual que vocês preferem? Fazendo com o x do vértice ou fazendo para achar a raiz? Eu acho que o x do vértice é mais fácil, né? Por que o x do vértice é mais fácil? Porque o nosso A aqui é menos 1 sobre 20 e o nosso B é 1, ok? O nosso C é 0. X do vértice é menos B sobre 2A.
Então, o x do vértice vai ser menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 20. A gente consegue simplificar o 2 com 20. Simplificando aqui dá 1 e 10. Como a gente sabe que é uma fraçãozinha, divisão entre fração repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, o x do vértice vai ser menos 1 vezes 10. Menos 10, né? Menos 10. Ó, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui é 1 sobre 10, então ficaria 10 sobre 1, que é 10, né? Então, o x do vértice é igual a 10 positivo. Então, aqui é o 10. Se aqui é o 10, o alcance máximo é 2 vezes 10, que é 20, ok? 20 metros. E o y do vértice, a gente pode fazer ou substituindo o x do vértice por 10, né? Substituir o x na funçãozinha aqui, ó, por 10, ou fazer o menos delta sobre 4a. Para mudar um pouquinho, eu vou fazer o f de 10, porque o f de 10 vai ser o nosso y do vértice. Lembra que a gente fez na outra aula? Eu só pegar esse valor 10, já que é o x do vértice, e substituir na fórmula que é o y, a gente vai encontrar o y do vértice. Então, ó, o meu y do vértice vai ser menos, ó, percebam, menos x quadrado, então 10 quadrado dividido por 20, mais o x de novo, que é 10. 10 ao quadrado é 100, menos 100 dividido por 20, mais 10. Logo, o nosso y do vértice é menos 5, né? Mais 10, o y do vértice é igual a 5 metros. Então, alcançou uma altura de 5 metros, tá bom? Então, galerinha, se vocês fizerem pela formulinha, vocês vão achar o mesmo resultado. Então, até desafio vocês a fazerem para constatar que a resposta dá exatamente a mesma coisa, tá bom? E por hoje é só, galerinha. Então, não deixem de fazer os exercícios e tirar as dúvidas, seja na aula presencial ou no nosso fórum. Fiquem com Deus e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau, galera!